Ei, som. Queridos, tivemos um momento muito especial, não dizendo que os outros momentos não são, mas agora vai ser a mensagem e o nosso pastor Joseano, eu já conheci ele lá em Caxias, quando ele era líder de jovem, e eu fazia parte da mocidade lá em Coroatá, e ele nos convidou para participar daquela gincana. Não sei se ele gostou muito lá não, do resultado, mas foi bênção para nós, viu? Foi maravilha. Então nesse momento queremos pedir que Deus possa abençoar ele, usar ele toda. Eu também. E queremos convidar aqui a nossa querida irmã que trabalha comigo, a irmã Carol, para estar apresentando ao nosso pastor Joseano, para trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações nesta noite. Aleluia. Saúde a todos com a paz, Senhor. Bora orar. Maravilhoso Deus, te agradecer, meu Pai, por esse momento que estamos aqui na tua presença. Meu Pai, continue falando conosco nessa noite, meu Pai. Use o teu servo, que o Senhor use ele grandemente em tuas mãos. É que eu te peço, Jesus. Te agradeço. Amém. Essa oração curta e quente que eleva o coração da gente. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Será se estaria certo lá atrás? Glória a Deus, glória a Deus. Som, deixa eu ver. Meus irmãos, eu quero manifestar minha alegria de poder estar com vocês nesta noite, celebrando a Deus. O ano passado, o pastor Alex havia me agendado lá no Val Ferraz, né? É Val ou Val? Val Ferraz. E aí, pastor João, eu acabei desmarcando com ele. Aí ele ficou assim meio triste, mas ele é crente, me perdoa. Aí esse ano ele teve a coragem de me chamar novamente, pastor Ricardo, aí deu uma reviravolta, eu vim para Timon, vocês sabem por quê, né? Tratamento do meu rapaz. Aí hoje está tendo um grande culto, grande, gigantesco, tradicional. Eu arrumei uma confusão lá para não arrumar outra aqui. Mas aí eu já falei com ele, quando terminar a mensagem para me liberar, que eu tenho que jantar com os irmãos lá, é a parte eu tenho que ir lá, pastor. Não estou nem jantando, porque agora 15, mas eu vou lá, graças a Deus. É bom você fazer regime, porque quando vem esses convites, você está liberado para se exceder se houver necessidade. Graças a Deus. Eu quero, antes de lhes falar a palavra de Deus, manifestar minha gratidão ao Senhor em poder rever alguns amigos, pastor João, que trabalhou por um bom tempo aqui, acho que ele não leu, mas ele já me trouxe aqui também. Eu cheguei aqui naquele dia, pastor João, e vi aquele monte de carro, cantora dela, carro para todo lado, e gente, tem uma coisa errada, não é aqui que eu vou pregar, esse monte de gente para me ouvir. Aí, quando eu cheguei aqui, a cantora Leão Oliveira, eu falei, está explicado. Você lembra? A cantora Leão Oliveira estava aqui, foi uma bênção, né? Muito maravilhoso. E eu fico feliz em ver o senhor aqui conosco, tá? Deus abençoe o senhor, ele também é um pastor, Otávio Júnior. Eu já preguei com o senhor também, na congregação, que parece que eu substituí, não sei se for o Nelson, não lembro bem. Preguei com o senhor também, já Otávio Júnior, eu lembro. Não sei se de repente é o mesmo Otávio, pode ser que eu esteja enganado. Louvo a Deus pela vida do pastor Alex, da missionária irmã Débora Rodrigues, são bênção de Deus, amigos, amigo de uma área de Timon e o Jadep aqui, temos uma boa parceria nesse Caxias também, e a amizade continua, graças a Deus. Também louvo a Deus pela vida do coordenador de mocidade aqui do campo, é isso? Da sede. Deus abençoe grandemente. É maranhense também, falou comigo ali. Pastor Ricardo,
Deus abençoe, está à frente do grande trabalho do projeto também, Deus tenha abençoado e que ele continue prosperando esse ministério. Pastor Paulo já me abraçou a missão agora há pouco, me ajudou muito. Eu cheguei aqui, aí eu esqueci meus óculos lá no carro, voltei, quando eu cheguei eu dei o carro furado, aí fui lá e trocou com os irmãos. Deus abençoe, obrigado. Doutor de Divindade, regente geral, eterno regente do projeto, meu filho, me prometeu, passou 2 anos, só vai ter uma visita no 17, 2 anos. Talvez ele bate um agora. E ele é bênção de Deus. A todos vocês, Deus abençoe grandemente esse livro vocal. Que Deus possa continuar com vocês a cada instante, a cada momento. Lembre-se sempre de servir a Deus acima de tudo, serem fiéis a Ele. E eu vou dizer a vocês que eu digo aos meus filhos todos os dias: a fidelidade é a chave que abre todas as portas. Glória a Deus. Abre todas as portas. Abre a porta do Enem, abre a porta do concurso, Aleluia. abre a porta do casamento. Glória a Deus. Parece que o caminho foi mais forte agora. Deus possa abençoá-los, viu? Há uma frase atribuída ao saudoso pastor Arthur, ali de Timon, acho que o pastor João conheceu bem. Ela é atribuída a ele, que ele falava assim: somente o estudo promove. E vocês precisam estudar. Estudem. Quando estiverem cansados, estudem. Se não estiverem pensando em desistir, estudem novamente. Estudo promove, estudo dá condições de vocês viverem e estarem sempre prontos a abençoar esta obra. Deus possa abençoá-los grandemente. Também eu quero aqui fazer uma deferência a um dos maiores pregadores de mundo da atualidade. Está lá em pé, né, no braço, Adonias. Viu, pastor? Esse pregadorzão dele. Mas assim, amigos, grande amigo nosso ali, e ele é pregador de Monchil, eu recomendo. Se trouxerem e não gostarem, me diz quando for a despesa que eu pago 3 vezes mais. É homem de Deus. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis. Glória a Deus. Capítulo 18. Quero aqui justificar a ausência da minha família, como disse a vocês. Eles estão me representando nesse culto lá em Timon. Tivemos que, a pedido da família, deixá-los lá para nos representar. E nós já estamos lá em nome de Jesus também. O pastor Lécio me deixou à vontade, disse que eu posso ir até 10h30. Mas eu não sei se eu vou usar esse tempo. Ele não parece que gostou. Oh, Jesus, só 2. Capítulo 18, verso 36. Aliás, verso 1, 7, 8, 9 e 36. Vamos lá, meus irmãos. Cadê a 14. Vou tomar uma água. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Diga comigo: porque darei chuva sobre a terra. Que darei chuva sobre a terra. Olha para quem está do seu lado, diga assim: isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Versículo 7 diz assim: estando, pois, Obadia já a caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se com seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele lhe disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que ele me mate? Versículo 10: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, e eles se não tinham achado. E agora tu dizes: vai a teus senhores, que aqui está Elias. E poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe,
e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Versículo de número 36, por gentileza. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Queridos jovens, obreiros, senhores, senhoras, esta noite o texto em que Deus trouxe ao meu coração para meditação é um dos textos bem conhecidos da Bíblia Sagrada. Eu me atreveria a dizer que é difícil, cantor Lucão, me perdoe por não ter me saudado também, você é um amigo, eu me admiro bastante também. É difícil haver alguém nesta noite aqui que serve a Deus, que não tenha tido uma experiência, por mais simples que seja, quem sabe ouvindo alguém ministrar, talvez lendo um livro, quem sabe meditando nas Sagradas Escrituras, ao deparar-se com a história do profeta Elias. Quem de nós não cantou aquele hino antigo do Monte Carmelo, que era tipo o hino áureo dos vocais? Talvez não é da época de vocês, da minha, quem sabe? E nós nos alegramos com o contexto dessa história. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, hoje eu leio este capítulo com meu filho, e todas as vezes que eu estou vendo algo, ele sempre pede para eu explicar, e todas as vezes que eu leio, como li por diversas vezes esses dias e li hoje, eu me alegro porque eu vejo aqui nas entrelinhas do que ocorreu aqui, eu vejo combustível suficiente, eu vejo ânimo em uma dose suficiente para me fazer andar muitos dias na presença de Deus, com o que acontecer aqui, com o desenrolar dessa história que envolve o profeta Elias. Todas as vezes nós já, quando vemos alguém ler, já vem à mente, daqueles que leem a Bíblia, a cena que foi o final desse momento. Pela fé nós conseguimos enxergar o profeta Elias erguendo aquele altar, restabelecendo o altar diante de Deus, orando ao Senhor, dizendo que eu acabei de ler, tocando o coração de Deus, através daquela oração sucinta, linda, e assim obtendo a resposta do Senhor para o seu anseio, para o seu desejo, para a sua necessidade. E a Bíblia diz que o fogo desceu do céu. A Bíblia diz que o fogo lambeu a água que estava ao redor do rio. E a Bíblia diz que os profetas, pseudos profetas, que estavam ali lutando contra Elias e o seu Deus, foram envergonhados, e o Deus das promessas foi exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se voltarmos um pouquinho do versículo 32 e ainda nos atermos ao capítulo 18, desde o seu primeiro versículo, nós vamos entender um pouco mais desse ocorrido. Percebam, o homem de Deus chamado Elias, ele entrou aqui nessa história, tornando-se um dos vultos dos antigos testamentos. Veio de um anonimato, talvez, que nem todos experimentaram no seu ofício ao longo do chamado divino. Elias aparece no texto meio que do nada. E a Bíblia diz que este homem estava reinando a nação de Judá, reinando o povo de Deus, reinando sobre Israel e Samaria. Este homem, por nome de Acabe, que era um camarada novo, possivelmente teria muita inteligência, 22 anos de idade, mas ele resolve casar-se com alguém que não iria trazer muito benefício, e isso é um perigo. Eu aproveito para abrir um parênteses, há muitos jovens aqui. É um perigo a pressa, a falta de oração, a precipitação na escolha da pessoa
que você vai viver o resto da vida é um perigo. Tome cuidado, faça prova, ore, veja, analise, peça conselho e Deus vai abençoar você. Quem recebe esta palavra, levante a mão. Graças a Deus. E Elias está agora casado, ou Acabe está agora casado com essa mulher. E a Bíblia diz que essa mulher fez com que ele, o rei de Israel, representante legal de Deus na terra, escolhido para administrar, escolhido para conduzir o povo à presença de Deus, agora está encurvado. A Bíblia diz, capítulo 16, verso 31, diz a Bíblia, que Elias está agora adorando o Deus Baal, está encurvando-se perante ele. E a Bíblia diz que agora do nada, capítulo 17, aquele momento épico, aquele momento único, aquele momento revestido de muita ousadia, uma coragem jamais vista. E a Bíblia diz que Elias chega diante de Acabe e diz a ele, e você conhece, dada a minha palavra, a Bíblia diz que ele falou, dada a minha palavra, não chove e nem cai orvalho, segundo a minha palavra. Aí vem aqueles que são mais ousados, isso é comum nos pregadores, e os céus disseram amém. Elias profetiza, Elias fala, Elias determina, Elias estabelece aquilo que iria perdurar por muito tempo. E diz-nos a Bíblia que depois que ele desafia o rei, que ele diz para o rei o que iria acontecer, a Bíblia diz que Deus agora o chama para viver segundo ou debaixo da sua proteção. E Elias agora vai começar a viver literalmente as promessas de Deus na sua vida. Deus está nos céus olhando. Consiga imaginar comigo Elias cara a cara com Acabe. Eu não sei se ele era muito ousado ao ponto de, quem sabe, colocar o dedo assim no nariz de Acabe, talvez não, mas o certo é que quando ele fala, Deus o chama, Deus faz com que Elias saia da presença de Acabe, e a ordem para Elias foi: vai-te daqui, vai para o Oriente. Deus está dizendo: esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí Deus vai fazer a primeira promessa para Elias. A Bíblia diz que Deus falou assim: e há de ser que beberás do ribeiro. E ele completa afirmando: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus está dizendo: Elias, agora é comigo, agora eu vou te sustentar, agora eu vou cuidar de você, agora eu vou proteger você, agora eu vou literalmente guiar os teus passos. Deus sabia o tamanho da encrenca que Elias havia se colocado, e Elias agora está começando a viver as promessas de Deus na sua vida. Olha aqui para mim, escute o que eu vou dizer para você. É o melhor momento da vida do crente, é quando ele está debaixo da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui está vivendo essas promessas? Levante a mão, deixa eu ver. Faça assim com a mão e exalte a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias sai. Quando Elias sai, ele vai viver segundo Deus havia dito. Mas aquele ribeiro secou, não estava havendo chuva. E diz a Bíblia que Deus vai fazer a segunda promessa para Elias. Versículo número 8 do capítulo 17 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo a ele: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali há alguém que eu ordenei para que te sustente, e é uma viúva. Deus está dizendo: Elias, eu continuo reafirmando, eu continuo trazendo à tua memória a promessa de que eu cuido de você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém até pensou que Elias já estava morto, talvez alguém já até pensava que Elias já estava só o cadáver, quem sabe só os ossos. Mas quem vive segundo as promessas do Eterno vive sempre celebrando a vida, vive sempre celebrando a vida, vive sempre celebrando a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Quero, antes de adentrar provavelmente no que eu quero explorar esta noite, dizer-lhes que muito cuidado com uma afirmação que há num texto muito conhecido. Quem tem promessa de Deus não morre. É esse hino, né? Cuidado. Porque promessa sem compromisso não tem validade no céu. A promessa é validada no céu quando tem compromisso. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, sem promessa, sem compromisso não vale no céu. A promessa, pastor João, tem que ter compromisso, senão não está valendo no céu. Glória a Deus. Eram mais de 2 milhões de hebreus saindo do Egito, só 2 entraram, todo mundo tinha promessa. E não adianta os teólogos me dizer que era uma representação, não sei de quem disse aqui, não. Tinha mais de 2 milhões, pastor Alex, só 2 entrou. Todo mundo tinha promessa. Promessa sem compromisso está revogada. Promessa com compromisso está assinada pelo Deus dos céus. Aleluia. Mas Deus parece, ou Deus sempre faz isso, a gente está quietinho, vivendo ali debaixo da promessa, vivendo sob os cuidados de Deus, desfrutando da terra que mana leite e mel, desfrutando dos cuidados divinos que são os melhores. E Deus chega a hora que Ele nos põe em situações que somente Ele é capaz de fazer isso. Consigo imaginar comigo, talvez Elias sorrindo e dizendo: rapaz, o negócio aqui tá bom, eu fui alimentado por aves, agora está aqui uma viúva. Se hoje com o INSS não é fácil para a viúva, imagina aquela época. E a viúva está me sustentando, e Deus está me alimentando, e Deus está cuidando de mim. Eu acho que ele diz assim: esse Deus é um Deus que fala e que cumpre mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a trabalhar Elias para algo maior. Pastor Ricardo chega a hora que Deus toca aqui, ele fala: levanta, vai lá e te encontrar com Acabe, e diz a ele que eu vou mandar agora chuva sobre a terra. Terceira promessa que Deus faz nesse contexto. Elias se levanta, será obediente a Deus. Elias sabia que Deus estava cuidando dele. E quando Elias levanta e vai em direção ao rei Acabe, simultaneamente há uma reunião diante de Acabe. Acabe chama Obadias, seu servo, e diz assim: Obadias, vamos dividir a terra em 2 partes. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E nós vamos agora atrás de capim para os animais, capim para os mulos. Vamos atrás de alimento. Acabe não era besta, ele sabia que se os animais, os cavalos estivessem fracos, eles seriam uma presa fácil para os seus opositores. Basta vai dizer que para um exército ser temido naquela época necessitaria, entre outras coisas, uma cavalaria ímpar. E a Bíblia diz que agora Acabe deixa de lado a procura por Elias e vai mandar buscar capim para os cavalos. Olha aqui para mim, quando Deus quer cumprir a promessa, Ele inventa até o que não precisa para honrar você lá na frente. Louvado seja o nome do céu. Olha aqui para mim, você não entendeu? Quando Deus quiser cumprir a promessa na tua vida, Ele vai fazer alguma coisa anormal acontecer para que você veja que Ele é Deus da tua vida. Louvado seja o nome do céu. Glória a Deus. Todos nós sabemos, Israel praticava a famosa agricultura de subsistência. Quem faz Enem sabe, quem estudou, quem estuda sabe disso. É aquele processo que você planta para comer, cria para comer. Por vezes ocorre o famoso escambo, que está na sociologia, que você tem uma galinha, eu tenho um peixe, eu te dou um peixe, você me dá a galinha, eu te dou um peixe, galinha juntos. Israel está padecendo por causa do seu rei, a chuva não veio, e é um sofrimento duplo, porque o Deus que Acabe pregava está agora impotente, estava mesmo. A história vai dizer que volta e meia esses sacrifícios parecia fogo, não se sabe de onde, mas Deus havia cerrado tudo, Deus estava no controle de tudo, e Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Então a Bíblia diz que quando Elias vai em direção a Acabe, ele encontra com Obadias. Quando Obadias o encontra, Obadias fala: és tu, meu senhor Elias? Eu consigo comparar essa reação de Obadias quando os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, que pensaram ser um fantasma, e a Bíblia diz que Elias está olhando para Obadias, e Obadias fala: és tu? Eu me atrevo a dizer, a pensar que talvez ele pegou nas mãos de Elias, talvez ele apalpou-se a roupa de Elias, quem
passou a mão na cabeça, porque ele não acreditava que era Elias. E ele diz o porquê. Ele fala: Elias, não houve reino, não houve nação, não houve cidade, não houve rua, não houve beco, não houve bairro, não houve vilarejo, não houve povoado, não houve nenhuma casa, nenhuma tapera, nenhum barraco, não houve um lugar que nós não tivéssemos ido atrás de ti. E tem mais, Elias, eu li no texto: ainda que nós chegássemos e o povo dissesse: nós não temos visto Elias, esse povo tinha que praticar um juramento sob pena de serem condenados. Elias está tão firme nas promessas que ele fala assim: volta lá e diz para o rei que eu quero achar ele. Aí a Obadias falou: oh, meu Senhor, tu não entendeu, ele vai te matar. Olha aqui para mim, ele vai matar você. Você não está sabendo, o teu processo aí foi transitado e julgado. Acho que é essa expressão do direito, minha área de administração. Não tem jeito mais. Aí Elias insiste: volta lá e diz que eu quero falar com ele. Aí Obadias fala assim: vamos criar aqui uma situação hipotética, meu Senhor. Vai que eu volte lá, fale para Acabe que eu te achei. Aí eu volto e tu some, porque tu sumiu. Tem um tempinho que ninguém te acha. Se eu for lá comunicar e voltar e não te achar, quem morre sou eu. Aí ele está dizendo assim: alguém aqui vai morrer, eu ou você. Olha aqui para mim. Agora entenda a aplicação dessa frase. Quem vive as promessas de Deus vive segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Não tenha medo da morte se você está debaixo da promessa de Deus. Não tenha medo que vai levantar do outro lado. O Deus que você serve, Ele é maior. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Vamos para o texto. Aí a Bíblia diz que Obadias volta e fala para cá. E aí nós vamos para aquele contexto que eu lhes falei inicialmente. Mas entendam que eu quero chamar a vossa atenção, porque eu vejo aqui nesse texto sinais, características, algumas particularidades de uma geração que acredita na promessa. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque existe uma ponte muito grande entre crer e de fato, de verdade, acreditar. Porque quem acredita deve pagar o preço. Quem de fato crê de verdade demonstra. Quem de fato acredita está transparecendo isso. São aquelas pessoas que quando você olha e fala assim: rapaz, aquele jovem ele é terrível, aquele jovem ele é tremendo, o céu está caindo, 1000 está caindo de um lado, 10.000 do outro, mas ele está firme na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas assim são as pessoas que eu chamo de pessoas que têm firmeza de convicções. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha aqui para mim, escute o que eu vou dizer para você. Guarde isso dentro do teu coração. Pode dar sangue na canela, mas não abra mão de servir a Deus. Você tem promessa. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Se puder melhorar um pouco o retorno. Eu enumerei aqui algumas características daqueles que fazem parte dessa geração que acredita na promessa. Veja comigo, capítulo 18, verso 1, diz a Bíblia: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro dia, dizendo: vai e te mostre Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus está dizendo: Elias, eu estou afirmando a você que você pode ir e que você não corre risco de morte. Sabe por quê? Porque eu vou mandar o que ele necessita. A geração que acredita e que vive segundo a promessa de Deus é uma geração que anda guiada por Deus. Louvado seja o Senhor, direcionada por Deus. Cada passo que dá é segundo a vontade de Deus. Levante a mão se você faz parte desta geração e adore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia,
Louvado seja Deus. Eu vim dizer a você que está na hora de voltar a ser direcionado por Deus. Olha aqui para mim. Está na hora de você voltar a ser guiado por Deus. Está na hora de voltarmos a darmos mais valor aos e-mails que vêm do céu e que nos dizem: vão para a direita, vão para a esquerda, volta um pouquinho, marcha. Deus está chamando você, está me chamando, está dizendo: volta, volta, volta. Eu quero guiar você, eu quero guiar você, eu quero guiar você. Deus está querendo guiar a nossa vida. Vivemos dias muito difíceis, muito difíceis. Eu visitei um pastor essa semana na nossa convenção, ontem, e ele dizia: pastor, ore por mim. Por não, disse: você é meu amigo desde a infância. Nós nem éramos pastor, vou compartilhar com você uma luta muito grande. Meu filho deixou de viver guiado por Deus. Foi essa a expressão que ele falou.